Olá, gente, tudo bem? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Ciro. Tenho um filho, sou casado e tenho bons amigos aqui. E essa palavra, na verdade, é uma reflexão. Ela é fruto dessa relação, não só com a minha família, mas também com os meus amigos, porque eu acredito que é muito importante a gente dividir as coisas que a gente vai vivendo. E o mundo está um frenesi louco. E eu preciso dessas pessoas para me ajudarem. Então, essa reflexão, de certa forma, é fruto de muita leitura, de muitos podcasts, de muitas conversas com os amigos. E então, querendo ou não, é algo muito pessoal, que Deus tem falado muito comigo. E eu acredito que pode ser algo também que vai falar com você. E eu espero que Deus fale com a gente. Antes comigo e depois com vocês. Primeiro eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Tito 3,14. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou falando algumas coisas. Como eu comentei, essa reflexão ela é fruto de vários momentos. Na verdade, os últimos 2 meses, mais ou menos, eu me propus a estudar o livro de Tito e dar uma lida nele um pouco mais a fundo. Então, tem 2 meses, mais ou menos, que eu estou lendo Tito. E ele veio, de certa forma, me trazendo algumas perspectivas, algumas coisas que eu acho que a gente pode colocar na nossa vida. A gente pode colocar isso de forma ativa, enfim, que a gente possa realmente colocar em prática, né? O texto diz o seguinte: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Essa última parte do versículo, para que não sejam infrutuosos, me chama muita atenção. Eu acho ela um pouco provocativa. Eu não sei o quanto você pensa sobre a sua vida. Eu penso muito. Eu gosto de falar muito também. Espero que eu não fale muito agora, porque está realmente quente. Mas eu gosto muito de falar. Parece que não, porque eu tenho a cara meio fechada e tudo, mas eu falo bastante quando eu estou entre um ambiente que eu acho legal para estar falando. E esse pensamento, essa fala, para que não sejam infrutuosos, foi algo que me chamou a atenção. Porque eu sempre penso, qual vai ser o legado da minha vida? O que eu vou estar deixando para a minha família? O que as pessoas vão lembrar quando eu tiver passado, tiver morrido? E eu tenho alguns medos. Um deles é que, por exemplo, no meu funeral não vai ninguém. É uma das coisas que às vezes me preocupo. Né? Eu espero que não seja tão próximo, mas que seja também, enfim. Mas é uma preocupação, então, porque eu acho que o funeral revela um pouco do legado que a gente teve, o que as pessoas realmente pensam da gente, se a gente foi querido ou não. Então, assim, eu sempre me pergunto, será que eu realmente estou vivendo? Será que o que eu estou fazendo é algo produtivo, é algo bom? E aí esse texto veio falar um pouco sobre isso comigo. Para que a gente façam as boas obras, as coisas boas, para que a gente, no final, tenha uma vida frutífera. Né? Antes de entrar na palavra em si, eu gostaria de trazer algumas informações sobre Tito, sobre o livro de Tito. Tito ele era um co-trabalhador de Paulo, ele ajudou Paulo muitas vezes em várias missões, e essa foi mais uma missão que Paulo deu para ele, que era para ir para a ilha de Creta, uma ilha grega, para colocar ordem lá. Por quê? Paulo começou a desenvolver uma igreja ali, e Creta tem 2 características que eu acho muito interessantes. Creta era uma ilha portuária, então tinha contato com diversas culturas, e Paulo entendeu que ali era um lugar legal para citar, porque ali teria um network legal para a igreja, que estava nos primeiros passos se desenvolverem e crescerem. Então, Paulo, com a visão de empreendimento da fé, achou que ali seria um lugar legal para ele empreender a igreja. O segundo ponto, que pode ser algo positivo e negativo, mas hoje eu vou estar trazendo como algo negativo, que por eles terem contatos com diversas outras culturas, era uma cultura muito plural, com muitos pensamentos. E isso também entrava a questão de, por exemplo, de outras religiões. Então, essa igreja que estava sendo desenvolvida ali em Creta, em um determinado momento, começa a entrar uma galera dentro da igreja que vão estar sendo alguns líderes, porém com alguns pensamentos completamente equivocados sobre o evangelho. E aí, o que Paulo faz? Paulo fala, Tito, vai lá e resolve essa parada.
A igreja não pode permanecer do jeito que ela está assim lá. Então, Tito vai com essa missão, silenciar os falsos profetas. E o livro todo de Tito é uma demonstração que não se dá para viver a graça do evangelho de qualquer forma. Não dá. Existe uma forma para se viver o evangelho. E aí, Tito vai resolver essa questão e vai falar como que os mensageiros de Deus deveriam viver. Então, vamos lá. Uma cidade portuária, importante, e com várias culturas envolvidas. Essa era a missão de Tito. Porque Paulo entendia que nós, como cristãos... Eu vou beber uma água que minha boca ficou sequíssima. Paulo entendia que a gente era agente de transformação. Então, ele entendia que para a gente conseguir modificar uma cultura, uma sociedade, a gente precisava viver de uma forma diferenciada. E esse era o papel do cristão, e esse era o papel de Tito ali. Era demonstrar que a vida de um agente de transformação da fé precisa ser diferente do que tudo que está acontecendo na sociedade. Então, falado já essa questão de, por exemplo, como estava a ilha de Creta, por que eu acho isso importante? Eu acho isso importante pensar na ilha de Creta, porque existe um panorama muito parecido com a nossa sociedade. Por exemplo, na ilha de Creta, existia uma deslealdade gigantesca, imoralidade sexual, corrupção. Era uma sociedade completamente decaída e desfigurada, perversa, centrada em si, eram idólatras e afirmavam conhecer a Deus, porém as suas atitudes demonstravam o contrário. Eu estou fazendo aqui na verdade, estou mostrando como que era essa sociedade em Creta. E se a gente for pensar muito bem, é muito parecido com o que a gente vive hoje. A nossa sociedade aqui em Volta Redonda provavelmente tem todas essas características. E aí a minha pergunta é, como ser um agente de transformação dentro de um espaço como esse? Como a gente pode ser efetivo em uma sociedade decadente? Se a gente tivesse um título, que na verdade tem, é esse, como ser efetivo numa sociedade decadente. E aqui eu quero trazer alguns pontos para que a gente consiga perceber como que a gente consegue ser efetivo dentro de uma sociedade que precisa de alguém que faça algo de forma diferente. Né? O primeiro ponto é ser conhecido pelo fruto do Espírito. Por que o primeiro ponto é ser conhecido pelo fruto do Espírito? Porque o fruto do Espírito demonstra a saúde da nossa fé. É ele que vai falar se a nossa fé está saudável ou doente. Como vocês sabem, o mundo não lê Bíblia. Talvez até leia, a questão não é essa que eu quero dizer. Mas eles leem muito mais as nossas atitudes. Então, o fruto do Espírito, na verdade, vai ser a nossa identidade, vai ser o nosso cartão de visita, vai ser o que vai estar mostrando para que a gente veio. Hoje eu tenho 32 anos, mas há um tempo atrás, eu acreditava muito no que as pessoas falavam. Muito, muito, muito. Com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente começa a perceber que as palavras são muito fáceis de serem manipuladas. Agora, não tem como você mentir para sempre nas atitudes. Então, as atitudes, elas gritam mais do que as suas palavras. Então, eu aprendi a ler as pessoas hoje mais pelas atitudes do que pelas palavras. Então, por isso que o fruto do Espírito é algo muito importante. O fruto do Espírito não necessariamente desenvolve na gente a salvação, mas ele demonstra que a salvação está na gente. Por quê? Imagine, por exemplo, uma macieira, que é uma árvore, né, da maçã. A macieira só vai dar fruto se ela estiver saudável. Se ela não estiver saudável, não vai dar o fruto nela. E não adianta, por exemplo, a gente pegar uma macieira morta, que não tenha como desenvolver os frutos, e pregar ali, por exemplo, as maçãs, e falar que ela é uma árvore frutífera. Não existe essa possibilidade. Porque o que faz com que ela dê o fruto é a saúde espiritual dela. Então, por isso, o fruto do Espírito é algo muito importante para a gente pensar. A grande questão do fruto do Espírito é que ele é desenvolvido com duas mãos, ou duas vias. Uma é a participação de Deus, o que ele tem para fazer, e a outra é a nossa participação. Sobre a participação de Deus, eu não tenho condição nenhuma de fazer nada, nem vocês. Então, mas agora a nossa parte a gente tem condição de fazer bastante coisa. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do fruto,
para a gente entender como que ele é importante. Alguém poderia abrir a Bíblia em Gálatas 5, 22 e 23? Eu gostaria de estar fazendo essa menção. Eu gostaria que você que abrisse e lesse para a gente, para eu beber mais um pouquinho de água. Alguém achou? 5, 22 e 23, na verdade. 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Perfeito. Alguns versículos antes está falando quais são as obras da carne, mas hoje a gente nunca vai falar sobre isso. E, na verdade, o fruto do Espírito eu nem vou entrar tanto a fundo, que pode ser alguma coisa que a gente desenvolva em outro momento. Mas o que eu quero trazer aqui, o pensamento é o seguinte: fruto do Espírito, vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. São coisas bem difíceis de serem desenvolvidas. Bem difíceis de serem desenvolvidas. Mas isso não significa que seja impossível. Isso significa que não seja impossível. Eu gostaria de, por exemplo, pensar aqui algo que às vezes a gente se perde, é que a palavra fala que é o fruto do Espírito, não frutos. O que isso significa? Significa que é um fruto com diversas outras características. Se ele é um fruto com mais de uma característica, não existe a possibilidade de desenvolver uma única característica e dizer que ela é um fruto. Por exemplo, eu gosto de pensar no exemplo da mexerica. A mexerica é uma fruta que tem vários gomos, né? Ela só é uma mexerica completa quando todos os gomos estão dentro dela. Se a gente tira, por exemplo, um desses gomos, ele já fica uma fruta, de certa forma, desconfigurada. Então é importante a gente entender que o fruto do Espírito é uma totalidade. E não tem como a gente desenvolver o fruto do Espírito sem pensar nele por completo. Não tem como a gente falar que a gente é uma pessoa amorosa, que a gente ama, sem que a gente tenha domínio próprio, sem que a gente seja benigno. Enfim, várias dessas coisas. My boy, please help me. Ok. Então eu queria primeiro deixar bem claro que o fruto do Espírito é uma totalidade, é tudo junto, que precisa ser desenvolvido, e é uma mão que acontece da parte de Deus e uma parte da nossa parte. E aí hoje eu quero falar como que a gente pode desenvolver essa questão, como que a gente pode trabalhar essa questão do fruto do Espírito. A gente disse que a sociedade de Creta é muito semelhante com a nossa sociedade, então como que a gente vai poder ser efetivo de forma que o fruto do Espírito seja a nossa identidade, que as pessoas consigam perceber alguma coisa diferente. O que eu quero propor para a gente é que a gente consiga desenvolver disciplinas espirituais para que o fruto do Espírito seja desenvolvido. E a disciplina espiritual vai ser o meu segundo ponto. Por que a disciplina espiritual? Ou o que são as disciplinas espirituais? Eu acho que antes de mais nada a gente precisa falar um pouco sobre a palavra disciplina, porque geralmente a gente tem uma perspectiva punitiva da palavra. E aqui a ideia não é essa, não é uma disciplina punitiva, mas na verdade é uma disciplina muito mais que vai fazer com que a gente desenvolva várias características na gente. E muitas pessoas falam que a gente, eu não sou uma pessoa disciplinada e tal. Eu quero te provar ao contrário, eu quero provar que você é disciplinado, você já foi disciplinado, e tem como a gente desenvolver isso. Por exemplo, o Ravi estava aqui agora, o Ravi é o meu filho, estava aqui engatinhando e tudo. Quando ele nasceu, a gente pensou que ele nunca ia andar, porque a gente estava preocupado com o processo todo. Hoje o Ravi está andando, está correndo, as primeiras corridas dele, porém, bastante. Isso foi fruto de muita luta. Muita luta. Eu vi. Eu testemunhei todo o processo dele andar, antes ele engatinhar, ele se arrastar por 5 centímetros na cama e desfalecer depois como se tivesse movido o mundo, de tão cansado que ele ficou. E a grande questão nesse ponto é, todo mundo aqui anda, todo mundo fala, todo mundo trabalha, todo mundo tem as capacidades cognitivas muito bem desenvolvidas, e isso é fruto de algum momento da nossa vida que a gente foi disciplinado. Então não tem como a gente falar que a gente não é uma pessoa disciplinada.
Você faz muitas coisas que demonstram que você foi disciplinado em algum momento. Porque aquilo foi importante para você ver. Aquilo foi importante para o seu processo. Você entendeu que aquilo era algo vital para você. E as disciplinas espirituais, ela precisa ter esse mesmo caráter para a gente. Porque nós somos completamente seres adoradores. O Pedro comentou sobre isso. Se a gente não adora Deus, a gente adora alguma coisa. E essa coisa vai ser o nosso Deus. A gente pode adorar o sexo, o prazer, progresso, dinheiro, enfim, N coisas. E o grande problema da gente adorar, e na verdade não tem como fugir disso, é que no final a gente vai estar muito mais parecido com Deus que a gente adora. E aí quando a gente fica parecido com Deus que a gente adora, se você não adora o Deus correto, infelizmente, quando eu digo você, gente, eu estou me colocando também, tá? A gente, nesse processo, a gente vai estar completamente desfigurado. A gente não foi criado para isso. Então eu quero trazer e propor algumas coisas sobre as disciplinas espirituais. Existem vários pontos que são importantes. O primeiro é amor, benignidade, como a gente já falou, são coisas bem complicadinhas de serem resolvidas ou de serem desenvolvidas. Então isso significa que sem intencionalidade não rola. Se você não parar, se você não se esforçar, não vai acontecer nada em relação a isso. Porque essas coisas são tão profundas que elas precisam da nossa intencionalidade para serem transformadas. Deus é um ser completamente relacional. Ele gosta e se relaciona com a gente. Eu não sei se você já conseguiu aprofundar uma relação de amizade com alguém sem tempo e sem relacionamento. Porque uma pessoa que é uma amiga, um amigo, é aquela pessoa que a gente vai dividir os mais profundos desejos e até mesmo problemas da nossa alma. Como que você vai conseguir fazer isso com uma certa superficialidade de tempo? Não tem como. Então, a primeira coisa para a gente desenvolver uma disciplina espiritual saudável é começar a priorizar as prioridades. Dar atenção para o que é prioritário e o que é secundário a gente vai abrindo mão. E nesse quesito, silêncio e tempo são coisas básicas. Não tem como se aprofundar um relacionamento com Deus sem que haja silêncio e sem que haja tempo. Segundo ponto. O primeiro ponto, no caso, é priorizar as prioridades. Segundo ponto dessas disciplinas espirituais é a leitura da Bíblia, a leitura da palavra. Por que a leitura da palavra? Porque quando a gente caiu lá no Éden, a gente trocou o centro, a gente colocou a gente no meio e a gente retirou de Deus. Isso faz com que a gente pense que a gente saiba o que é certo. Então a leitura da palavra vai demonstrar onde estão os nossos equívocos. Eu já ouvi várias vezes as pessoas falando, por exemplo, que a Bíblia é um manual e tal. Eu não consigo pensar na Bíblia como um manual. Por que eu não consigo pensar na Bíblia como um manual? O manual, para mim, tem um caráter de não contato com o autor. O que isso significa? O cara faz um carro, lá vai estar falando como que você acende o farol, como que você liga, como que você faz tudo. Para quê? Você não consiga falar com o dono que fez o carro. Então é para você não incomodar o cara. Você não vai ligar para ele para perguntar como que a coisa faz. E a Bíblia é completamente o oposto. A Bíblia é um convite para que a gente se relacione com Deus. Então eu não consigo pensar que a Bíblia é um manual. Nesse quesito, não. Terceiro ponto seria meditação. Vamos lá. Priorizar as prioridades, leitura da palavra, meditação. E aqui eu quero fazer um adendo. Essa meditação aqui é quando a gente esvazia a gente e vai colocando o conteúdo de Deus. Então, na verdade, essa meditação é um aprofundamento da relação que a gente tem com Deus. Como que a gente faz isso? Com a leitura da palavra. Com a leitura a gente vai aprofundando e a gente vai trocando todas as tranqueiras que a gente tem aqui dentro por coisas mais saudáveis, por coisas que foram designadas para que a gente fosse. Então, a meditação nesse ponto é esvaziar si mesmo para que Deus esteja dentro e esteja transformando a gente. Que vai caminhar para o próximo ponto, que é a oração. E nesse ponto sobre a oração, eu quero dizer que não é uma oração que a gente está acostumado a fazer, que é essa oração freestyle, né? Que a gente...
A gente não pensa na Bíblia, a gente está falando muito mais sobre os nossos desejos. Não que isso seja um problema, não é. A questão não é essa. Mas essa oração é pautada na leitura que a gente fez e na meditação que a gente fez. Porque a partir do momento que a gente vai meditando, automaticamente vai criando um desejo na gente que essa palavra de Deus se efetive na nossa vida. Então, essa oração é esse concretizar. A gente está orando em cima do texto que a gente leu. E para finalizar, o último ponto seria a contemplação. A contemplação é o momento que a gente para, a gente já leu, a gente já orou, a gente já meditou. Agora é o momento que a gente para e escuta o que Deus tem para dizer. Essa é a parte do crescimento que é desenvolvido por Deus. É nessa parte que a nossa esperança se renova, que a nossa fé se fortifica. É nesse processo que as coisas começam a acontecer. E aqui, eu queria sugerir algo muito importante, que foi importante para mim, ainda é que a gente precisa registrar as respostas de orações que a gente tem. O que isso significa? Significa que você precisa ter claro todos os momentos de conversões que você teve. Por exemplo, se alguém me perguntar, Ciro, quando você foi convertido? Não faço ideia. Nasci na igreja, minha família, me criou dentro da igreja. Eu não tenho uma data específica. Eu sou professor de história. Eu não lembro nada de data, de nada. Certo? Mas eu sei o processo, que é muito mais importante do que a data, certo? Então, o processo da conversão, a gente tem diversas conversões que são diárias. Eu me lembro de conversa com os meus amigos que me fizeram assim, opa, isso aqui me faz pensar diferente. E eu marco esse ponto, porque eu sei que em algum momento, quando eu me perder, aquele marco vai me dar direção. E quando eu estava na faculdade de História, meu irmão era punk, porque a igreja não me preparou para o mundo universitário. E o mundo universitário é louco. E, assim, a felicidade, por exemplo, na cara dos professores de ver a fé das pessoas abalada é algo muito louco, porque os caras têm prazer nisso. E se eu não tivesse esses marcos do meu processo de conversão ou conversões diárias, talvez eu não estaria aqui hoje. Foram esses marcos que me fizeram prosseguir na fé. Então é importante que você saiba quais são esses marcos na sua vida. Momentos específicos que você teve uma confirmação de Deus, uma nova conversão a respeito de um ponto. Isso é muito, muito importante. E aí, eu trouxe 5 pontos sobre essa questão das disciplinas espirituais. Recapitulando. Priorize as prioridades, leitura, oração, meditação, contemplação. Ciro, a gente tem mais? Bastante. Eu só trouxe esses 5. Tem um autor chamado Richard Foster, que é um dos grandes escritores sobre as disciplinas espirituais, que ele pontua algumas delas. E, na verdade, são só algumas, porque a gente pode realmente desenvolver outras. Ele faz um bloco, ele faz, na verdade, 3 blocos de disciplinas espirituais, cada uma com 4 pontos. Ele propõe as disciplinas espirituais interiores, as exteriores e as comunitárias. Eu só quero fazer menção dessas disciplinas que ele traz, que ele levanta, só para a gente ver que existem outras coisas. Disciplinas interiores, meditação, oração, jejum e estudo. Disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. E para as disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração. Então tá aqui algumas informações que, caso você entenda que precisa desenvolver a sua disciplina espiritual para que o fruto do Espírito seja evidente, tem algumas coisas aqui que vai estar podendo ajudar você nessa caminhada. Porque eu acredito que a gente pode viver todos os dias como se fosse um novo dia e não mais um dia. Eu odeio quando alguém fala assim, hoje é mais um dia. Para você, para mim é um dia novo. Porque eu pretendo não viver como eu vivi ontem. Eu pretendo ter uma vida completamente diferente da de ontem, na verdade.
Então, eu acredito que a gente consiga desenvolver várias coisas que faz com que a gente tenha uma vida muito mais atrativa, muito mais atraente, enfim. E aí, a gente vai para o terceiro ponto para finalizar. Como eu comentei, isso é fruto das minhas devocionais e de várias outras fontes de informação. Esse último ponto eu fui buscar num dos grandes pregadores que a gente já teve no mundo, chamado Jonathan Edwards. Vocês vão ver que o cara falou em 1700, ainda faz sentido. 1700. Esse cara botou fogo no mundo. Jonathan Edwards. Impressionante o que ele pôde fazer. E ele fala que muitos problemas que a gente tem é porque a gente não se relaciona com o tempo de uma forma madura e inteligente. E eu quero trazer 4 pontos para demonstrar como que o tempo ele é precioso. Primeiro ponto é, o tempo é precioso porque a nossa felicidade, tanto terrena quanto eterna, depende da forma como a gente passa o tempo aqui. Então, isso significa que se a gente vive bem, a gente consegue desenvolver o tempo de uma forma produtiva, a gente vai ter uma vida legal. Óbvio que isso depende de muita coisa. Eu não estou querendo dizer que você fez isso, isso vai acontecer. A questão não é essa. Porque, na verdade, lembra, a gente está desenvolvendo as coisas interiores. O mundo pode estar caindo, mas tu está alegre, você ama, você consegue perceber as maravilhas do mundo, independente do que está acontecendo aqui fora. Você pode estar preso e cantando louvores. Essa é a grande maravilha do Evangelho, certo? Segundo ponto, o tempo é precioso porque ele é curto. Eu tenho certeza que todo mundo queria ter 48 horas no dia para fazer o que precisa ser feito. Meu irmão, não dá. Não dá para trabalhar, cuidar de criança, casa, família. Não dá, é difícil demais. Por isso o tempo é algo muito precioso. Porque quando algo é precioso, ele é precioso porque ele é escasso. O ouro, por exemplo, ele é precioso porque ele tem pouco no mundo. Então o tempo ele é uma preciosidade porque ele é curto. O terceiro ponto que o Edwards levanta é que o tempo é precioso porque a sua continuidade é incerta. Ninguém sabe quando vai partir. E eu tenho certeza que se a gente tivesse essa perspectiva de quando a gente vai morrer, como eu falei do meu, né? A gente viveria uma vida completamente diferente. Porque a gente presume que a gente tem mais tempo. Como eu disse, eu estou vivendo há 32 anos. Nada nesse mundo faz pensar que amanhã eu não vou acordar. Porque tem 32 anos que eu estou acordando todo dia. Tem dia que é bem, tem dia que é mal, mas estou acordando. Então, isso faz com que essa presunção exista na gente. A gente tem todo o tempo do mundo. Não sei. Não sei. Pode ser que não. E para finalizar essa questão do tempo, o tempo é precioso porque quando ele passa, ele não pode ser reavisto. Se você usou o tempo de uma forma positiva, os benefícios ficam. Se você usou o tempo de uma forma negativa, os malefícios ficam. Eu tenho uma tia que gosta de falar que oportunidade não tem cabelo nas costas. E... eu vou explicar. Eu acho que o tempo é a mesma ideia. O tempo não tem cabelo nas costas. Qual que é a ideia? Se o tempo passou, você não consegue pegar. Então você não consegue segurar no cabelo, nas costas do tempo. Horrível, mas dá pra gente visualizar um pouco. Também sou cultura. Então, assim... Cultura da minha tia. Fala mal dela, não. Então, assim, o tempo é precioso porque depois que ele passou, já era. Você não consegue reaver. A gente pode, por exemplo, ter muitos bens, casa, enfim, carro. Todo mundo sabe que todo mundo quer, de certa forma. E se a gente vender eles, por exemplo, existem formas de a gente reavê-los. Mas se o tempo passa, já era. Não tem como voltar o tempo e resolver o que foi passado. Por isso que eu acho, pelo menos eu tenho isso muito claro, não que às vezes eu consiga, eu acho que quando a gente desperdiça o tempo das pessoas, é um crime muito grande, muito grandioso. Sabe? Por exemplo, pra quem é mais novo, mano, tu tá namorando, sabe que não vai pra frente. Não vai, para. Perde tempo, não. Cara, se alguém desperdiçasse meu tempo nesse sentido, eu ia ficar muito chateado.
Muito chateado. Porque eu perdi vida. É vida. Você fez com que a minha vida fosse desperdiçada em alguma coisa que não foi realmente importante. E aí, para a gente finalizar e sair desse calor, qual que é a ideia final? Vamos lá. Eu falei sobre a população cretense, que é muito parecida com os nossos dias, como que a gente pode ser efetivo dentro de uma sociedade decadente. O fruto do Espírito é a nossa identidade, que vai demonstrar o que nós somos, que ele pode ser desenvolvido através das disciplinas espirituais. E o tempo é uma forma de... A gente lidar com o tempo de uma forma mais saudável ajudaria a gente. Por quê? Isso é tudo de trás para frente. Se a gente redime o tempo e a gente usa o tempo de uma forma sábia, automaticamente você vai priorizar o que são as suas prioridades. Você vai querer aprofundar o seu relacionamento com Deus, porque você entende que Deus é tudo. Então você vai querer relacionar-se com Deus de uma forma mais profunda. Isso vai fazer com que as disciplinas espirituais naturalmente e prazerosamente vai sendo desenvolvidas em você. Seja leitura, meditação, oração, contemplação, confissão, adoração e por aí vai. E isso faz com que o fruto do Espírito, por conta da nossa saúde espiritual estar boa, vai sendo desenvolvida. E aí a gente tem a oportunidade de testemunhar nos ambientes que a gente faz parte. Porque se você trabalha num lugar onde as pessoas não procuram saber a sua opinião, alguma coisa está errada. Se você faz parte de uma sociedade que a sociedade não sabe quem é você, alguma coisa está errada. Porque nós somos convidados e chamados para ser agentes de transformação. Como que a gente vai transformar alguma coisa se a gente é semelhante ao que a gente precisa ser transformado? Meu desejo hoje, e a minha oração, na verdade, é que tanto vocês quanto eu, que a gente consiga ser maduro em relação ao uso do nosso tempo, desenvolva uma vida e uma disciplina espiritual saudável, a fim que o fruto de espírito seja evidente para todo mundo, e aí sim a gente consiga modificar uma sociedade decadente que a gente faz parte. Porque se não for assim, talvez a gente não vai conseguir fazer muita coisa. E aí talvez lá no seu velório não vai ter muita gente. E eu ficaria horrorizado de chegar no meu velório sem muita gente lá para chorar com a minha esposa e com a minha família. Gente, é isso que Deus tem falado comigo nesses últimos 2 meses. É um desafio muito grande, não significa que eu consiga. Na verdade, eu tenho um grupo de amigos que a gente sempre troca aí mensagens falando assim, essa semana não fluiu, não. E as nossas mensagens são muito mais não fluiu do que fluiu. Porque o desafio é grande. Não é fácil, é difícil. Porém, eu vou morrer tentando. E eu espero que vocês também. Deus abençoe vocês, gente.